Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal determina que todas as autorizações de supressão de vegetação na Amazônia e no Pantanal mudem para uma plataforma nacional de controle. Justiça decreta a prisão do motorista da carreta que provocou um acidente grave em Minas Gerais, com a morte de 39 pessoas. A Prefeitura de São Paulo está autorizada a manter a fiscalização do serviço de moto por aplicativo da 99. Homem que fez 16 reféns em ônibus na rodoviária do Rio de Janeiro vai a júri popular. O Ministério Público do Trabalho vai investigar mortes de empregados que trabalhavam na limpeza de um tanque de caminhão na Bahia. E ainda, casos de intolerância religiosa crescem no país. E a gente fala sobre a importância de ações de prevenção e combate a esse tipo de violência. Jornal da Justiça desta terça-feira, 21 de janeiro, começa agora. Em 2024, o Supremo Tribunal Federal analisou 77 novos temas para verificar a existência de repercussão geral. Ela foi reconhecida em 42 temas. Com a medida, o STF cumpre o compromisso de criar precedentes para casos com grande impacto na sociedade. Reportagem de Evne Araújo. A sistemática da repercussão geral prevê que os recursos devem ter relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e a controvérsia deve ultrapassar os interesses das partes envolvidas. Ao reconhecer a repercussão geral, o plenário do Supremo Tribunal Federal define uma tese a ser aplicada aos casos semelhantes em todas as instâncias da Justiça. O objetivo é uniformizar as decisões sobre o assunto e evitar que novos processos sobre a mesma temática cheguem à Corte. Dos 77 novos temas analisados, 42 tiveram a repercussão geral reconhecida. Já nos outros 35, o STF entendeu que as questões trazidas nos recursos envolvem a análise de leis fora da Constituição. Na prática, esses casos também não serão mais remetidos à Corte. Entre os temas em destaque estão o vínculo de emprego de motoristas de aplicativo com plataformas digitais, a possibilidade de reajuste do salário base de profissionais da educação pública de estados e municípios e a competência para cobrar a anuidade da Ordem dos Advogados do Brasil. O STF vai decidir se é possível estender aos servidores inativos e pensionistas o pagamento de gratificação de desempenho paga aos servidores ativos, com base no direito à paridade de remuneração. Vai julgar o direito ao aumento de remuneração de professores aposentados de Belo Horizonte em decorrência da reestruturação da carreira e o direito de mulher transexual à pensão previdenciária na condição de filha, quando a alteração do registro civil ocorrer após a morte do pai servidor público. O Supremo também vai discutir se a aposentadoria por incapacidade causada por doença grave, contagiosa ou incurável deve ser integral ou seguir a regra estabelecida pela reforma da Previdência. E se a realização de inspeções médicas invasivas e diferenciadas para mulheres em concursos públicos das Forças Armadas viola os direitos fundamentais à igualdade, à intimidade e à privacidade. A Associação Brasileira dos Estudantes de Educação à Distância pediu ao Supremo que alunos desse tipo de modalidade sejam incluídos no programa PED Meia Licenciaturas. A iniciativa do governo federal oferece incentivos para que estudantes com alto desempenho no Enem entrem em cursos presenciais de licenciatura. Bruno Silveira tem as informações. O programa PED Meia Licenciaturas prevê um repasse mensal de R$ 700 durante o período regular do curso, além de outra verba destinada ao incentivo à docência. No STF, a Associação Brasileira de Estudantes de Educação à Distância argumentou que o programa do Ministério da Educação discrimina o sistema EAD e cria limitação injustificada para acessar a Bolsa Atratividade. A associação afirma ainda que o programa desobedece à política de fomento ao ensino à distância estabelecida no artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O relator será o ministro Dias Toffoli. A Justiça de Minas Gerais decretou a prisão de motorista da carreta envolvida no grave acidente que matou 39 pessoas na BR-116 em Teófilo Otoni. Repórter Marta Ferreira. 39 pessoas morreram no acidente que aconteceu na madrugada de 21 de dezembro e envolveu uma carreta carregada com blocos de granito
um ônibus e um carro de passeio. As pessoas eram ocupantes do ônibus que ia de São Paulo para a Bahia. A causa da tragédia foi um bloco de granito que se soltou do caminhão e atingiu o ônibus que seguia no sentido contrário. O ônibus, que transportava 45 passageiros, perdeu o controle e bateu com a carreta. O caminhoneiro fugiu do local da batida e se apresentou à polícia 2 dias depois, em 23 de dezembro, mas acabou liberado. Agora, na avaliação do juiz, o motorista da carreta assumiu diversos riscos, o que caracteriza dolo eventual. Ele citou o excesso de velocidade do caminhão, que trafegava 90 km por hora, quando o permitido era 80 km, e o excesso de peso transportado, que superou 68 toneladas, sendo que cada reboque possuía capacidade máxima de carga de 30 toneladas. As investigações apontaram também que não era verdadeira a versão contada inicialmente pelo motorista de que o acidente havia sido causado por um pneu do ônibus que estourou. Paulo Sérgio de Lima, um homem que fez 16 reféns num ônibus na rodoviária do Rio de Janeiro em março do ano passado, vai ao júri popular. Os passageiros seguiam do Rio para Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Um deles foi atingido por 3 disparos e chegou a ficar internado por mais de um mês. O sequestrador usou 2 mulheres como escudo sob a mira de uma arma. Paulo Sérgio está preso e responde por 2 tentativas de homicídio e sequestro. A seguir, MPF cobrou que o Estado do Maranhão cumpra a decisão judicial de recuperar o arquivo público. E ainda, a STJ entende que a regra de transição que garante a aposentadoria integral não se aplica a servidor de fundação pública seletista. Voltamos já. O Superior Tribunal de Justiça reforçou o entendimento de que o prazo para contratante e segurado obterem indenização de um seguro é de 1 ano. Repórter Jafer Araújo traz os detalhes. A decisão foi da 4ª turma do STJ, que reconheceu a prescrição de um pedido de indenização securitária feito por uma viúva contra uma seguradora. No caso julgado, a mulher contratou um seguro de vida em grupo e acidentes pessoais coletivos com cobertura adicional para o marido. Em 2013, ele faleceu, mas o requerimento administrativo para receber a indenização só foi feito pela viúva 3 anos depois. Diante da negativa da seguradora, a mulher entrou com a ação de cobrança, que foi negada pelo juízo de 1º grau e pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O caso então chegou ao STJ. Ao julgar o recurso especial, a 4ª turma reafirmou o entendimento do IAC2, quando a 2ª sessão definiu o prazo prescricional de 1 ano para o exercício de qualquer pretensão do segurado contra o segurador ou vice-versa, baseado em suposto descumprimento de deveres do contrato de seguro. A turma seguiu o voto do relator, ministro Marco Butzi. Ele afirmou que o caso não apresentou nenhuma peculiaridade capaz de alterar o prazo prescricional de 1 ano, pois a viúva era contratante e titular da apólice. Segundo o ministro, isso só seria possível se o pedido de indenização fosse feito por terceiro, que não participou da relação contratual, figurando apenas como beneficiário. Se fosse esse o caso, o ministro lembrou que o prazo prescricional seria de 10 anos, conforme entendimento firmado pela 4ª turma. A 2ª turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que a regra de transição que garante a aposentadoria integral não se aplica a servidor de fundação pública seletista. Quem explica pra gente é a repórter Samanta Peçanha. Por unanimidade, os ministros da turma decidiram que a regra de transição, prevista no artigo 3º da Emenda Constitucional 47 de 2005, não se aplica à prestação de serviço em fundação pública, regido pela CLT e por meio de contrato administrativo. As regras de transição são voltadas para quem já contribuía antes da reforma da Previdência e servem para estabelecer uma passagem entre as exigências antigas e as atuais.
Na primeira regra, a pontuação composta pela soma da idade dos anos de contribuição subiu para 92 pontos para as mulheres e 102 pontos para os homens. Para quem é regido pela CLT, é necessário 64 anos de idade para os homens e 59 anos para as mulheres. A idade mínima para se aposentar é progressiva e sobe 6 meses anualmente. Além disso, é exigido um tempo mínimo de contribuição de 30 anos para as mulheres e de 35 para os homens. Os servidores públicos estão submetidos à mesma regra de pontuação, com a diferença de que é necessário ter os homens 62 anos de idade e mulheres 57 anos. Os tempos de contribuição são os mesmos para ambos os regimes, com a diferença de que, para se aposentar pelo serviço público, é necessário ter 20 anos como servidor e estar há 5 anos no cargo antes de aposentar. Para a advogada Lázara Carvalho, o problema está quando alguém que já trabalhou pelos dois regimes tenta incorporar os tempos de contribuição. Para a pessoa pedir a aposentadoria usando os dois tempos, às vezes é muito complexo, exige uma série de certidões, exige um deslocamento de um órgão para o outro, e nisso a pessoa que está buscando aposentadoria muitas vezes não consegue nem entender qual regime seria mais benéfico para ela. O caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça é de uma ex-funcionária da extinta Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor, a FEBEM, do Rio Grande do Sul, hoje substituída pela Fundação de Atendimento Socioeducativo, a FASE. A profissional buscava garantir a aposentadoria integral pelo período trabalhado na FEBEM. Mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou o mandado de segurança sob o argumento de que ela não era titular de cargo público efetivo e seu vínculo era regido pela CLT, com contribuições previdenciárias direcionadas ao Instituto Nacional do Seguro Social. No STJ, o relator do recurso em mandado de segurança, ministro Afrânio Vilela, apontou que o que deve ser analisado é a natureza do vínculo empregatício, ainda que a atuação da assistente social fosse compatível com a atividade fim da fundação. Segundo o magistrado, o trabalho na FEBEM se deu por meio de contrato administrativo, regido pela CLT, e com contribuição ao regime geral de previdência social. Somente em 2002, ao tomar posse no Ministério Público, é que ela se tornou servidora efetiva vinculada ao regime próprio de previdência social. Para o ministro, embora o tempo em que trabalhou junto à FEBEM seja computado para a aposentadoria, a contribuição naquele período difere daquela como servidora pública concursada e, por isso, não pode ser associada à aposentadoria integral. Em Mato Grosso, o projeto Nosso Judiciário levou alunos de uma escola pública informações sobre o combate ao cyberbullying, violência doméstica e outros tipos de crimes. Repórter Luana Dalbian conta como foi a iniciativa. Uma manhã de muito conhecimento sobre os direitos e deveres de cada um. Foi o que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio do projeto Nosso Judiciário, proporcionou aos alunos da Escola Estadual Professor Antônio Epaminondas, localizada no bairro Lixeira, em Cuiabá. Hoje, alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 2 ao 3º ano do Ensino Médio assistiram à palestra que fala sobre o funcionamento da Justiça. É muito importante para que eles vejam e ouçam o que são os crimes, cibernéticos, os crimes que podem acontecer na escola e quais são os prejuízos para eles nesse sentido. Os mais de 100 alunos que assistiram à palestra também receberam a cartilha produzida pelo TJMT com informações sobre a estrutura do Poder Judiciário e explicações sobre diversos crimes, como bullying, crime cibernético, drogas, dentre outros. Para a jovem Ana Luísa Neves, de 16 anos, estudante do 1º ano do ensino médio, a palestra foi fundamental para que os alunos tenham conhecimento sobre a justiça e também propaguem esse conhecimento aos familiares. Eu achei uma palestra extremamente necessária, ainda mais num ambiente da comunidade, onde a maioria dos alunos não tinham conhecimento de tudo que foi falado. Eu acho que foi muito importante porque eles vão conseguir levar esse conhecimento até a família deles, que muitas vezes sofrem com algum processo desse tipo, mas não sabem como resolver por não ter conhecimento de que o Estado ajuda nessas situações. O Ministério Público Federal cobrou que o Estado do Maranhão cumpra a decisão judicial de recuperar o arquivo público. Márcio Fontinelli tem os detalhes.
Tanto a Secretaria Estadual de Infraestrutura quanto a de Cultura do Maranhão receberam um ofício do Ministério Público Federal para que cumpram a determinação da Justiça de recuperar o prédio e os itens do Arquivo Público Estadual. A decisão liminar saiu em 2023, obrigando o governo local a entregar ao IPHAN, no prazo de 180 dias, o projeto de recuperação do imóvel e, em 90 dias, a regularização dos equipamentos de combate a incêndios do edifício, que fica no Centro Histórico de São Luís. Porém, até agora nada foi feito. O MPF acompanha o caso e, se nenhuma medida for adotada, os responsáveis pelo espaço poderão sofrer novas ações judiciais. Você vai ver ainda nesta edição, o presidente do STJ mantém a prisão de um motorista acusado de dirigir embriagado e atropelar um motociclista em Santos. E também casos de intolerância religiosa crescem no país e a gente fala sobre a importância de ações de prevenção e combate a esse tipo de violência. Voltamos em instantes. Hoje é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. A data foi instituída em 2007 para conscientizar sobre a necessidade de combater essa violência. Apesar de quase 2 décadas de esforço das autoridades, os casos de intolerância religiosa estão crescendo no Brasil. Repórter Bruno Silveira conta que foram quase 4.000 violações de liberdade religiosa somente no ano passado. Elizabeth Alves é líder religiosa. Mantém terreiros no entorno do Distrito Federal e em outros estados. Para quase 800 pessoas, os filhos de santo, ela é a mãe Beth de Iansã. Mas nem sempre o tratamento que Elizabeth recebe é carinhoso. A religiosa sempre teve que lidar com o preconceito e conta que a intolerância foi progredindo até virar ameaça. Sempre sofremos ameaça por telefone. Vocês não podem fazer, se você fizer eu mato você, se você fizer nós vamos aí quebrar seu terreiro, nós vamos aí tocar fogo no seu terreiro. Então sempre ameaças verbais, né? E isso deixa a gente um pouco tenso, porque pelo sim, pelo não, a gente não sabe bem o que pode acontecer. Este outro líder de religião de matriz africana também descreve os tipos de preconceito que sofre. Somos demonizados, perseguidos e ridicularizados o tempo todo, muitas vezes sobre a alegação de que nossas práticas estão associadas ao mal, quando na realidade nossa fé ela é pautada no respeito à vida, à natureza e à dignidade humana. Ela não tem por objetivo atacar ou prejudicar outras religiões. No ano passado, a Ouvidoria Nacional do Ministério dos Direitos Humanos recebeu mais de 2.400 denúncias e constatou mais de 3.800 violações à liberdade religiosa. Segundo o Ministério, as mais afetadas são as religiões de matriz africana. Uma lei de 2023 prevê penas de 2 a 5 anos de prisão para quem comete essa violência. O Supremo Tribunal Federal tem tomado decisões para reforçar o combate a esse tipo de intolerância. Somente no ano passado, a Corte decidiu que testemunhas de Jeová maiores de idade e capazes têm o direito de recusar procedimento médico que envolva transfusão de sangue. Também validou uma lei do Rio Grande do Sul que não enquadra como maus tratos o sacrifício de animais em rituais de religiões de matriz africana. Outra decisão permite o uso de roupas e acessórios relacionados à crença ou religião em fotos e documentos oficiais, como carteiras de identidade, habilitação e trabalho. As vítimas de intolerância religiosa contam com canais de denúncia como os números 190 da Polícia Militar e o Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Especialistas afirmam que registrar as ocorrências é fundamental para combater esse tipo de violência.
Nós tiramos essa ideia de que você levando uma reclamação não leva a lugar nenhum. Porque o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma pena muito curta e essas penas sofriam composição e essa composição dava uma sensação de impunidade, porque não havia uma aplicação de uma multa, não havia a aplicação de uma pena que restringisse os direitos de liberdade. Agora não. Agora, desde 2023, de fevereiro de 2023, nós temos a possibilidade de penas que culminam de 2 anos a 5 anos e, por isso, as pessoas que cometem esse crime, né, de racismo religioso, elas podem, sim, terem a sua liberdade restrita, ou seja, serem recolhidas presas. E quem sofre preconceito espera um dia poder viver em harmonia com as outras demonstrações de fé. A gente não seja tolerante com a intolerância, para que o povo, os líderes religiosos, independentes de qualquer religião, se unam, né? Se unam, se conheçam. Conheça a religião do outro, respeite a religião do outro, que isso já é um grande caminho. Porque se você é um líder, você tem que transmitir amor, você tem que transmitir carinho, acolhimento ao povo tão sofrido que é o povo do nosso Brasil. O Fórum de Arapiraca, segunda maior cidade de Alagoas, conta agora com um prédio reformado e ampliado. Lucas Malafaia mostra como o local ficou ainda mais funcional e acessível. O Fórum de Arapiraca recebeu quase 7 milhões de investimentos na obra de reforma e ampliação do espaço. Os recursos são do Fundo Especial de Modernização do Judiciário. A obra, que começou em fevereiro de 2024, foi entregue pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Fernando Tourinho. Gratidão aos servidores que ajudaram na construção dessa importante obra, de gratidão aos magistrados, aos servidores do Poder Judiciário, por tudo que fizeram durante nossa gestão. O Fórum Desembargador João Oliveira e Silva passou por uma reestruturação completa. Destaque para a ampliação de todas as unidades jurisdicionais e construção de um posto médico. Não existia posto médico em Arapiraca e agora nós temos um posto médico com 2 consultórios, uma sala de observação, recepção, administrativo, para atender também ao público aqui do Fórum de Arapiraca. As unidades agora possuem mesas novas, cadeiras novas, armários novos, tudo dentro do nosso padrão já de ergonomia, para o bom funcionamento tanto para o servidor e para o magistrado, quanto para o jurisdicionado. O Tribunal do Júri agora conta com um projeto acústico aprimorado, novo piso, nova iluminação e móveis modernos. De apoio ao Tribunal do Júri, antes só existia uma cela, foram criadas 2 celas, com apoio ao guarda também. Existe agora a sala de reconhecimento, que são 2 salas de reconhecimento, salas de testemunha, também 2 salas, sala secreta, sala do juiz, banheiros e copa para apoio a esse momento do Tribunal do Júri. É tudo dentro do padrão de acessibilidade, a gente tem piso tátil, os balcões de atendimento também possuem local para o cadeirante. Toda a parte elétrica e o sistema de informática do Fórum de Arapiraca foram reestruturados. A segurança também ganhou uma atenção especial. Aqui na entrada, o acesso agora também é controlado por portas giratórias e pelo sistema de reconhecimento facial. Já na parte externa, um muro foi construído e também foi instalado um gradil, seguindo o novo padrão do Tribunal de Justiça de Alagoas. Depois de 25 anos, aguardando com ansiedade este momento, um quarto de século, nós finalmente hoje vamos realizar esse sonho para o jurisdicionado, para o povo de Arapiraca. Aqui é a Casa da Justiça. As pessoas chegam com sede e fome de justiça. E aí precisa de uma acomodação digna, decente e honrada. Ainda durante a solenidade, o presidente do TJ oficializou à OAB a cessão de um imóvel do Judiciário, localizado na cidade de Major Isidoro. Importância fundamental para a advocacia sertaneja. Major Isidoro esperava por um ponto de apoio para a advocacia e agora, além deste ponto, de um lugar para acolher a advocacia à sociedade, teremos um grande memorial em homenagem ao jurista que foi pai do presidente do Tribunal de Justiça, foi o presidente do Tribunal de Justiça, foi um grande advogado,
tribuno de júri, então, nascido em Major Isidoro, a casa onde ele morou, onde ele nasceu, que ele doou para o Tribunal de Justiça, hoje está sendo cedida para a Ordem, para que, junto, uma parceria com o município de Major Isidoro, nós possamos deixar um memorial, um centro de cultura vivo naquela cidade e também um lugar para acolher, para prestar serviços públicos a toda a coletividade. Os servidores da Central de Processamento Eletrônico da Justiça de Mato Grosso fizeram um curso para atuar com precatórios. A iniciativa tem como objetivo aperfeiçoar os serviços prestados aos cidadãos. Carlos Celestino. Na Escola dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso, técnicos, analistas e estagiários da Justiça Estadual participaram de uma capacitação sobre a teoria do processo civil, prática de precatórios e requisição de pequeno valor no sistema de requisição de pagamento. O foco principal que a gente decidiu estabelecer esse treinamento é a capacitação dos novos integrantes, de novos servidores, na equipe de RPV precatório, bem como a atualização dos que aqui já estavam. As aulas foram ministradas por servidoras com vasta experiência de atuação no segmento. Explanar, a forma como a qual se chega até a expedição de precatórios e RPVs, que são ordens de pagamentos que o Estado, a Fazenda Pública, melhor dizendo, porque eu falo Estado, porque tem Estado, municípios, e entes federativos também, que são documentos para que ele possa pagar aquela parte que o executou, o exequente. E para isso a gente precisa entender de processo. Organizar para que todo mundo que esteja aqui hoje, que haja vista que nós temos muitos servidores novos, tenhamos essa visão sistêmica do processo, para poder cadastrar o processo o mais corretamente possível, porque a finalidade do cadastro é dar uma prestação jurisdicional ao cidadão. O Corregedor-Geral da Justiça de Mato Grosso destacou que a capacitação faz parte do plano de gestão para o biênio 2025-2026 para aperfeiçoamento dos serviços prestados à sociedade. Então, essa capacitação é de suma importância. O trabalho realizado pela CPE, ela tem digamos assim, a capacidade de produzir uma agilidade nos trabalhos da comarca, com a expedição dos precatórios, RPV. Uma vez uma equipe especializada, ela tem condições de desenvolver um trabalho de excelência, com muito mais rapidez e efetividade. A seguir, Polícia Federal prende 2 pessoas em flagrante com mais de R$1 milhão em espécie. E ainda, Detran e o governo do Distrito Federal terão que indenizar um homem por terem autorizado transferência fraudulenta de um carro. Voltamos já. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou que todas as autorizações de supressão de vegetação na Amazônia e no Pantanal mudem para uma plataforma nacional de controle. Viviane Novaes. O governo brasileiro tem uma ferramenta para monitorar e controlar a exploração e a comercialização de produtos florestais no país. É o Sinaflor, Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais, que está sob a responsabilidade do IBAMA. O ministro Flávio Dino determinou que todas as autorizações de supressão de vegetação na Amazônia e no Pantanal migrem para o Sinaflor no prazo de 60 dias. O objetivo é melhorar a fiscalização e a transparência. Essa decisão do ministro Flávio Dino faz parte da execução do julgamento de 3 ações concluídas em março do ano passado. Na época, o STF determinou que a União e os estados da Amazônia e do Pantanal adotassem medidas como planos de combate ao desmatamento e aos incêndios. O ministro ficou com a responsabilidade de redigir a decisão do julgamento porque o voto dele prevaleceu no plenário. O ministro também determinou que, no prazo de 60 dias, os estados que compreendem a Amazônia e o Pantanal adotem medidas como a ampliação do número de analistas de meio ambiente.
Flávio Dino ainda marcou uma nova audiência de conciliação no Supremo para avaliar os 3 planos apresentados pela União, verificar o cumprimento de prazos, as metas e a articulação do governo federal com os estados da Amazônia e do Pantanal. A data prevista é 13 de março. Em Mato Grosso, um juiz absolveu um advogado acusado de ser pombo-correio de facção criminosa. Segundo a ação, ele promovia audiências de custódia e instrução em favor de criminosos. Repórter Evne Araújo tem os detalhes. O caso ocorreu na cidade de Sinop, em Mato Grosso. Em março do ano passado, o Ministério Público do Estado abriu uma investigação que resultou na prisão de 4 advogados. O réu em questão foi preso preventivamente por 86 dias e acabou sendo solto por um habeas corpus. Este ano, o caso foi julgado definitivamente. Ao mostrar os relatórios de ingressos, atendimentos e saídas da penitenciária, a defesa conseguiu provar que o acusado apenas cumpriu o papel de advogado. Para a acusação, o homem ultrapassava os limites éticos e legais, mas a defesa dele derrubou essa versão, alegando que a advocacia criminal não configura crime. Ministério Público do Trabalho abre inquérito para apurar mortes de empregados de uma empresa na Bahia. Polícia Federal faz operação por suspeita de fraude na fila da saúde no Rio de Janeiro e em Brasília. Em outra operação, a PF prende 2 pessoas em flagrante com mais de R$1 milhão em espécie. Confira os detalhes. Os suspeitos são um assessor parlamentar e um representante comercial de uma empresa com contratos com órgãos públicos estaduais e municipais em Belém do Pará. Eles foram presos pela Polícia Federal em flagrante com mais de R$1 milhão em espécie logo após o saque. Também foram apreendidos 2 carros, um deles blindado, além de celulares e documentos. Os homens foram detidos pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, mas foram soltos após a audiência de custódia e vão responder em liberdade. A Polícia Federal apura suspeita de fraude na fila do Sistema Nacional de Regulação na cidade de Queimados, região metropolitana do Rio de Janeiro, e em Brasília. Hoje, os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão. A Justiça determinou sequestro e bloqueio de bens, valores e ativos incompatíveis com a renda dos investigados, além do afastamento da função pública de alguns envolvidos com o esquema criminoso. Os bandidos faziam alteração de dados para burlar a fila de espera para serviços de saúde. As vagas ficavam concentradas em um grupo político e depois usava como moeda de troca, especialmente em períodos eleitorais. Eles vão responder por organização criminosa, inserção de dados falsos em sistema de informação e corrupção eleitoral, com penas que chegam a 24 anos de prisão. O Ministério Público do Trabalho abriu um inquérito civil para apurar as circunstâncias das mortes de 2 funcionários que trabalhavam na limpeza de um tanque de caminhão que transportava sangue bovino na cidade de Teodoro Sampaio, no Recôncavo Baiano. As vítimas estavam na área de uma fábrica e, por causa do forte odor do sangue, eles desmaiaram e permaneceram desacordados. Os 2 foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia e foram atendidos pelo Serviço Móvel de Urgência, mas não resistiram. A Justiça do Distrito Federal condenou o Detran e o governo distrital a indenizarem um homem por terem autorizado a transferência fraudulenta de um carro. Anderson Arcoverde tem as informações. Segundo o processo, em abril do ano passado, o homem descobriu a existência de cobranças relacionadas a um carro que nunca foi dele. O autor da ação alegou que foi vítima de estelionato. Ele pediu que fosse declarada a inexistência da propriedade e canceladas as cobranças indevidas. O Detran alegou que a fraude foi praticada por terceiros, porque o registro foi feito por despachante. O órgão do Distrito Federal afirmou ainda que não tem obrigação de verificar a autenticidade de compra e venda de veículos e que os lançamentos dos débitos foram feitos de acordo com a lei. Na decisão, o juiz explicou que é sim dever do ente público garantir um padrão mínimo de segurança e conferência de documentação e destacou que o autor da ação sequer possui carteira de habilitação e nem mesmo mora no Distrito Federal. Segundo o juiz, ficou caracterizada a falha administrativa. Ele determinou que o governo declare a inexistência da propriedade do veículo, retire o nome do autor da ação do cadastro da dívida ativa e cancele a cobrança de todos os débitos referentes ao carro. Também foi determinado o pagamento de R$5 mil como indenização por danos morais. Ainda cabe recurso contra a decisão.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão de um motorista acusado de dirigir embriagado e atropelar um motociclista em Santos, no estado de São Paulo. Repórter Marina Campos. O pedido de habeas corpus foi negado pelo presidente do STJ, ministro Herman Benjamin. A defesa pediu para revogar a prisão preventiva do motorista acusado de atropelar e matar um motociclista na cidade de Santos, em São Paulo, no dia 29 de dezembro do ano passado, quando ele dirigia embriagado. O motorista foi preso em flagrante depois de realizar o teste do bafômetro. Ele teve a prisão convertida em preventiva para garantir a ordem pública, evitar interferências no processo e prevenir uma possível fuga do acusado. No Tribunal de Justiça de São Paulo, a liminar em habeas corpus foi negada. No STJ, a defesa alegou que a decretação da prisão preventiva foi genérica e abstrata, sem apontar elementos concretos do processo que justificassem a medida. O ministro Herman Benjamin apontou que a matéria não pode ser analisada pelo STJ antes que o TJ de São Paulo conclua a análise do habeas corpus, o qual ainda não passou pelo julgamento de mérito. Na decisão, ele aplicou por analogia a súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, que restringe a admissão de habeas corpus contra ato de relator que nega liminar na origem. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu que carteiros e mensageiros dos Correios têm direito a transporte gratuito durante o serviço. O caso envolve uma empresa de transporte urbano no município de Ilhéus, na Bahia, e a concessão de transporte gratuito a carteiros e mensageiros dos Correios. De acordo com o processo, os cartões de transporte utilizados pelos carteiros foram cancelados pelo sistema de transportes da cidade, sob a alegação de inadimplência do município com o convênio firmado. O processo foi julgado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A empresa de transporte argumentou que não havia obrigação legal para a concessão da passagem gratuita. Essa alegação não foi aceita pelo TRF1. A relatora do caso destacou que a legislação determina que os concessionários de transporte urbano disponibilizem passe livre aos distribuidores da correspondência postal. Também concluiu que a eficiência do serviço não pode ser prejudicada por questões contratuais ou dificuldades operacionais. A Justiça de São Paulo decidiu que a Prefeitura da capital pode fiscalizar o serviço de moto por aplicativo fornecido pela empresa 99. Mas a decisão não impede a operação do transporte na cidade. Quem tem as informações é o repórter Pablo Lemos. A empresa 99 entrou com recurso na Justiça para suspender a fiscalização de motocicletas na capital paulista, o que gerou apreensões por irregularidades nesta semana. A Prefeitura de São Paulo tenta barrar o funcionamento do serviço desde terça-feira passada, quando a 99 Moto passou a operar na cidade. O motivo, entre outros, é o provável aumento de acidentes e mortes, além do custo gerado à saúde pública. A Prefeitura reiterou que um decreto de 2023 suspendeu temporariamente esse tipo de transporte na capital paulista, por preocupação com a segurança e a saúde da população. Já a 99 argumenta que tem respaldo na Política Nacional de Mobilidade Urbana e entrou com um mandado de segurança para continuar com o serviço de moto por aplicativo. A resposta da Justiça Estadual para o recurso da 99 é de que as fiscalizações da Prefeitura de São Paulo podem continuar. Segundo o TJ, a Constituição Federal confere aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local. A decisão, no entanto, não suspendeu o funcionamento do serviço de moto por aplicativo fornecido pela empresa. Veja no próximo bloco. O levantamento da Polícia Federal aponta que a entrada e saída de pessoas do país bateu recorde em 2024. E a gente fala também do Pop Rua Ajude, o programa criado pelo CNJ para levar dignidade a pessoas em situação de rua. É já já. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, cumpre agenda em Davos para participar do Fórum Econômico Mundial.
Nesta terça-feira, em sessão dedicada ao Brasil, Barroso enfatizou a urgência do combate à mudança do clima e o papel de liderança do Brasil nesse esforço. Ele mencionou ainda a importância do Pacto pela Transformação Ecológica, um documento assinado pelos chefes dos 3 poderes do Brasil em agosto, por iniciativa do STF, que contempla metas específicas de promoção da economia verde e do desenvolvimento sustentável em sentido amplo. Também hoje, o ministro assistiu à cerimônia de assinatura de memorando entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e o Fórum Econômico Global. Amanhã, o ministro Barroso vai falar para um público de investidores e formadores de opinião sobre segurança jurídica no Brasil e vai participar de uma sessão sobre segurança digital. A entrada e saída de pessoas do país bateu recorde em 2024, é o que mostra o levantamento da Polícia Federal. Repórter Viviane Novaes traz os números em detalhes. O Sistema de Tráfego Internacional da Polícia Federal mostra a movimentação de brasileiros e estrangeiros pelos aeroportos, fronteiras terrestres e marítimas, por motivos como turismo, trabalho, negócios e estudo. Em 2024, quase 31 milhões e meio de pessoas entraram ou saíram do Brasil. Isso representa um crescimento de 15% em relação ao ano anterior. A maioria, 54%, é de brasileiros. Os outros são estrangeiros da Europa, Ásia e de outros países da América. No sistema aeroportuário, a principal porta de entrada e saída do país é o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, seguido do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Já na parte terrestre, lideram Foz do Iguaçu, no Paraná, e Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. No sistema marítimo, a Polícia Federal registrou o maior fluxo de pessoas em Santos e no Rio de Janeiro. A Polícia Federal informou que o movimento de entrada e saída do país é o mais alto desde o início do levantamento em 2001. Entre os motivos desse recorde migratório estão um controle melhor da entrada e saída de pessoas, o aumento de servidores e o uso de novas ferramentas para cadastro. Um condomínio de Campinas, em São Paulo, vai ter que pagar multa de 7 pisos salariais a um porteiro dispensado após a instalação de centrais terceirizadas de monitoramento, as chamadas portarias virtuais. A decisão da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Os detalhes com a repórter Samanta Flor. O porteiro trabalhou para o condomínio por 14 anos. Na ação trabalhista, ele argumentou que a administração do prédio havia descumprido a convenção coletiva da categoria ao dispensar todos os empregados da portaria e substituí-los por centrais terceirizadas de monitoramento. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo, reformou a sentença de 1º grau que havia aceitado o pedido do trabalhador. Para o TRT, a cláusula que veda a substituição caracteriza restrição à liberdade de contrato e fere o princípio da livre concorrência. Insatisfeito com a decisão, o porteiro levou o caso ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na terceira turma foi o ministro Alberto Balazeiro. No voto, ele destacou que a convenção coletiva que impede a substituição de trabalhadores por máquinas dialoga com a perspectiva humanista social da Constituição Federal, que inclui a defesa e a proteção do emprego como um dos pilares da ordem econômica. O Tribunal Regional, ao desconsiderar a cláusula 33ª da Convenção Coletiva da categoria, violou o artigo 7º, inciso 36. Eu estou conhecendo do recurso de habeas por violação a esse permissivo e dando provimento para reformar o acórdão regional para restabelecer a sentença que condenou o reclamado ao pagamento da multa prevista na cláusula 33ª da CCT de 2019. Ficam invertidos os ônus da sucumbência. Dessa forma, por unanimidade, a terceira turma condenou o condomínio a pagar multa de 7 pisos salariais da categoria ao porteiro. Não cabe mais recurso. Mais de 200 mil habitantes estão em situação de rua no país, segundo estimativa do IBGE. Para levar dignidade a essas pessoas, o Conselho Nacional de Justiça criou o programa Pop Rua Ajude. A iniciativa faz com que muitas pessoas invisíveis aos olhos da sociedade sejam vistas e reconhecidas. Na reportagem de Renata Teodoro, vamos conhecer a história da baiana Ivânia Souza Santos, que mora em São Sebastião, cidade a 28 quilômetros de Brasília.
Vânia Souza Santos, 41 anos, dona de casa. A maior parte da vida dessa mulher foi entre a luta por moradia e a busca por dignidade. Na Bahia é muito escasso o trabalho lá, né? E meu marido ele já morava aqui, trabalhando como um reciclador. Só que ele falava que era difícil viver aqui dentro por causa das derrubas. Mas mesmo assim, para nossa família não estar separada, eu quis vir para cá. E eu vim para cá. Só que quando chegou a primeira derruba, eu senti uma pessoa vulnerável, vulnerável, que eu quero dizer. Uma pessoa que não tinha capacidade de lutar nem por si, nem pelos outros. As derrubas das quais Ivânia se refere são as operações de retirada de ocupações em áreas públicas. Órgãos do governo são os responsáveis por remover essas estruturas erguidas nas ocupações irregulares. Ivânia já morou em várias delas e também presenciou esse tipo de operação. Eu nunca vi uma coisa tão triste. As pessoas chegavam com aqueles caminhão, derrubavam, pegavam tudo. Comida, colchão, roupa, tudo que eles pudessem pegar, eles pegavam. E quando eu cheguei de lá, que eu saí de lá da Ponte JK, que eu cheguei na ocupação, que eu vi nada, nem roupa, nada, eu fiquei pensando, e agora? O que vai ser de nós? Ivânia não é a única. A crise habitacional no Brasil é uma das expressões mais dramáticas das desigualdades sociais que marcam o país. Com isso, a atuação da Justiça vai além da simples aplicação da lei. Entendendo essa complexidade, o Conselho Nacional de Justiça lançou em 2021 o Programa de Atendimento às Pessoas em Situação de Rua, o POP Rua Ajude. A iniciativa busca aproximar o judiciário dessa população, promovendo mutirões que oferecem serviços assistenciais e de cidadania, como a regularização de documentos como identidade, CPF, entre outros. Quem eventualmente tem FGTS a sacar por algum vínculo empregatício anterior, ela pode pedir um alvará. Quem tem direito a algum benefício de prestação continuada por se enquadrar na lei orgânica de assistência social, seja por ser idosa, seja por ser pessoa com deficiência, ela consegue dar entrada no INSS e realizar perícia e, em caso de negativa, ali mesmo no próprio dia, ela consegue fazer a atermação de uma ação por meio da Defensoria Pública e o Judiciário faz o julgamento no mesmo dia. Além disso, o POP Rua Ajude se baseia também em uma premissa de sensibilização dos servidores da Justiça, em ações que promovam o respeito à dignidade dessas pessoas. É preciso que nós tenhamos um olhar mais cuidadoso, mais humanizado para essas condições, de forma a não prejudicar ainda mais os direitos dessas pessoas. Ivânia é o retrato da mulher brasileira, preta, de baixa renda, que luta diariamente por dignidade, segurança e um pouco de paz e tranquilidade para seguir em frente. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.